Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Carlos Alberto Trindade. Né? Por algum motivo, todos me chamam de Carlão, não sei exatamente porquê. E ela de Cidinha. Né? O que, há 30 anos atrás, eu era secretário de Saúde de Cachoeiras de Macacu, né? Município no interior do estado do Rio de Janeiro. Fazia parte da área Woodstock, né? Desse movimento sanitário. Eu, Gilberto Berger, lá em Cambé, né? A gente que era mais rural, assim, tinha algumas características que a gente se somava, né? Se encontrava exatamente com o pessoal que vinha de... Na casa do outro. E se hospedava nas casas, enfim, era bem... Enfim, mas a gente tinha situações diferentes e acho que o Conasens teve esse movimento, né, dos municípios. Ele teve esse papel fundamental de fazer com que a gente, com as nossas diferenças, acabasse nos reconhecendo em várias situações. E mais do que isso, eu acho que essa fala que tanto Flávio traz, né, quanto o Cidinha, de mostrar um pouco desse panorama meio histórico, né, de que a gente vivia na época, e eu acho que a questão política, Cidinha, para mim, era talvez a questão mais central, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente era um grupo de alguns abnegados gestores municipais que tinham compromisso e tal, a gente olhava para o lado e encontrava outros abnegados em alguns estados, encontrava muitos abnegados na academia, né? Encontrava vários associados a essas nossas ideias que faziam com que a gente, pelo menos, não se sentisse tão distante de nenhum desse processo. E, na verdade, a gente incorporou, né? A gente fez parte, e a gente foi ponta de lança, né? Fizemos vários gols, né, nesse time aí, que brigou e pleiteou, né, a reforma sanitária brasileira. Né? Então, assim, eu acho que toda essa movimentação ela é muito colada. Né? A nossa movimentação por organizar a cidade, por organizar a saúde nas nossas cidades, ela tinha muito desse mesmo sentido que todo mundo pensava em fazer com o país como um todo. Né? Então, assim, a gente teve essas conexões que foram fundamentais para que a gente pudesse, então, dar vários passos importantes que a gente deu. A outra parte, eu acho que é uma parte que foi colocada assim... por exemplo, a gente tinha bons exemplos, né, de experiências municipais prévios, antes da 8ª Conferência, né, e antes da Constituinte, bons exemplos de sucesso de municípios que conseguiam, ainda que não tivessem toda a condição, né, institucional adequada para fazer o trabalho de saúde, tinham trabalhos importantíssimos. Né? E a gente relacionou aqui vários, né, todos esses que Flávio lista, enfim, né, mas que participaram de momentos muito importantes desse processo, eles já acumulavam experiências assim, importantíssimas, né, de Davi Capistrano, enfim, várias situações, né, que a gente tinha que estavam sendo colocadas. E precisavam exatamente de encontrar um momento de articulação. Tanto a Conferência de Saúde, né, quando ela trouxe, a 8ª Conferência, quando ela trouxe fortemente o tema da democracia e saúde, né, ela remeteu essa discussão da democracia, da democratização da sociedade brasileira, né, e da democratização dos processos de saúde, naquela máxima que ficava, saúde é democracia é a saúde. Né? E a gente saiu daquele movimento e voltava para os municípios sempre com essa ideia de que o importante era fortalecer esses processos, que era o que o Brasil vivia, como Cidinha bem lembrou aqui. Né? Não estava falando de um outro país, era um país que estava ali brigando pela direta já, né? Antes disso, era constituinte, né? Trazer de volta os brasileiros que estavam fora na anistia. Né? Enfim, era toda uma movimentação que o país vivia e que a gente estava no meio disso. Né? E, a partir daí, então, a gente tentava cada vez mais qualificar essa nossa presença. Né? E, na medida que a Constituição nova desenhou uma nova federação para o Brasil, com novas relações interfederadas e relações políticas, né?
aí sim fica marcado também a importância que teriam os municípios nesse novo quadro, nesse novo cenário, né? E a nossa organização, então, ela caminhou muito nesse sentido, de juntar o que tinha de melhor, né, em termos de possibilidade de organização da saúde, e essas organizações, né, a gente trocava muita experiência. Né? Na verdade, qualquer encontro desse, né, era muito para a gente fazer, e aí, Cidinho, como é que você resolveu lá em Bauru? Como é que foi, não sei o que. Era assim que a gente fazia, né? A gente trocava muito isso. Flávio falou, né, Flávio, que a gente pensou em muitos momentos de qualificar, e alguns encontros chegaram a ser assim, quase que encontros de secretarias mesmo, né? Muito mais do que de secretários, ainda que a entidade elas caminhassem para ser muito da figura do secretário, né? Da figura política do secretário. Tudo teve importância, tudo teve marcado, né? Tudo teve segmento, que foi o mais importante disso tudo. Né? Nós criamos várias coisas e várias coisas se sucederam. Né? Entendeu? Felizmente, não foi uma daquelas ideias a mais que começa e se apaga. Pelo contrário, ela foi acertada do começo, enfim, acho que o tema era esse mesmo. Né? A gente, quando propugnou pela municipalização da saúde, né? E aí, às vezes até em conflitos mesmo, né? Porque, por exemplo, quando a gente falava assim, não, tem que fazer a municipalização, tem que aprofundar no processo de municipalização. Não era nem que a gente fosse municipalista radical, né? Na verdade, a gente era sanitarista, cada um tinha a sua convicção ideológica, inclusive, mas a gente tinha, na verdade, achava que o município poderia e deveria cumprir um papel importante como representação do Estado, aquela mais próxima da população. Né? Essa era a visão que a gente fortalecia e buscava fortalecer em todo o movimento da saúde, onde a gente entrasse com a figura dos municípios, onde a gente entrasse podendo, enfim, atuar. Né? Então, assim, acho que foi muito marcado isso. Né? A gente contribuiu bastante. Eu me sinto, né, que assim que todos nós que estamos nessa mesa aqui, a gente acha que deu uma bola dentro, né, com certeza, né, a gente tem bastante orgulho, né, de ter participado desses processos todos e achar que o que veio pela frente, né, essa história que você fez de 30 anos em 30 minutos aqui que você falou, mas assim, eu acho que tem peculiaridades, né? Tem peculiaridades, mas a marca principal, né? Eu acho que foi essa, de incluir o ente município, né? Como um ente político, né? Forte dentro do processo, decisivo para que o processo acontecesse, né? Enfim, e agora ele também, como eu entendo, né? Ele não pode ser o fator limitante de que outros avanços necessários para o sistema de saúde venham a acontecer, né? Eu comecei a falar que modifiquei minha linha, mas é o seguinte, a gente vivia, chegou a ter aqui alguns seminários que a OPAS fazia, que era discussão, Flávio deve ter participado de alguns desses, que era discussão sobre a oposição entre a visão de distritos sanitários versus municipalização. Né? Nossa, amigo, era um pau danado, porque não, o importante é entender as regiões. Era, sim, mas só que tinha um momento da afirmação política, né, do município que era necessária de ser feita também. Então, né? Por isso que para alguns deles a gente passou a ser meio municipalista, xiita, né? Enfim, né? Mas que eu acho assim, que, de fato, a gente mostrou que era necessário. Esse país é realmente muito extenso, né? Muito longo, muito grande, né? Diverso, né? Com realidades completamente distintas dentro daquilo que se pode se chamar de município. Enfim, e a forma de fazer, eu acho que são essas que a gente vem enxergando que ela continua sendo feita. Né? Então é isso, eu acho assim, para mim, vir aqui significa isso, rever um pouco disso, lembrar da 8ª Conferência Nacional de Saúde, lembrar o quanto nós ali nos articulamos com todo o movimento social brasileiro. Né?
A gente era parte de caravanas, às vezes, né? A caravana de Cachoeira de Macacu para lá foi grande, foi um ônibus cheio que a gente conseguiu levar. E eu era um dos que estava ali naquele meio, né? Enfim, e fomos, e viemos para cá, para Brasília, né? Foi muito interessante essa conexão, né? E essa conexão ela não deve ser e não pode ser perdida. Se tem alguma coisa que pode ser saudosista nesse processo aqui, de fato é essa possibilidade que a gente tem de conversar, né, com vários setores que eu tenho certeza que estão muito incomodados, talvez ainda com essa situação de hoje, né, e talvez pode ser que o Conasems tenha a capacidade de cumprir um pouco desse papel, né, de chamar de novo, vamos discutir de novo, é isso mesmo, era aqui, estava certo, estava errado, né. Enfim, acho que é um pouco dessa expectativa que eu estou tendo aqui com essa